Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós nesta manhã. Manhã muito abençoada, manhã do quinto e último domingo de janeiro de 2021. Chegamos ao final do mês de 2021, acontecendo na nossa visão e esperança alguns passos para decisões do nosso futuro em relação a essa pandemia. Deus dando sabedoria e inteligência ao homem para que possa criar uma vacina, uma forma desse vírus estar se extinguindo. Estamos nos preparando para mais uma escola bíblica dominical. Hoje o reverendo Carlos Alberto estará ministrando esta aula muito boa e especial. E nós temos a responsabilidade nesta manhã da abertura. Quero convidá-los a ler a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, dos versos de 15 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe. Quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais vereis este grande fogo para quem não morra. Então o Senhor me disse: falarão bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, e em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Vamos fechar os nossos olhos e orarmos ao Senhor. Santíssimo, bondoso e eterno Deus, obrigado por esta manhã de vida, de fôlego de vida, mais um domingo de esperança, mas contudo mais um domingo o qual nós nos preparamos para estudar e aprender da Tua Palavra. Que o Senhor unja os meus lábios e os lábios do reverendo Carlos, para que possamos, nessa introdução à nossa escola bíblica dominical, e o reverendo Carlos, no ministrar da aula, atinja os seus propósitos em nossas vidas, ó Pai, e que possamos, através do seu Santo Espírito, estar com os nossos ouvidos e corações abertos a aprender e praticar a Tua Palavra, Pai. Vem estar nos sustentando no amor e no nome do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, a nossa escola bíblica dominical de hoje, a aula do reverendo Carlos, vai falar um pouco a respeito das divisões, essas maneiras que nós temos de dividir a igreja. Quando eu falo de dividir, é no sentido que a gente tem uma amplitude de denominações, de igrejas, não falo nem pelo mundo, somente no nosso meio presbiteriano. Nós temos 4, como a gente já estudamos anteriormente, nós temos 4 divisões somente em terra brasileira, mas nós queremos falar nessa abertura, lendo o livro de Deuteronômios, como já fizemos, a respeito da que Deus garante-nos não se conforma, melhor dizendo, com os projetos de egoísmo e de morte que desfeiam o mundo e que escraviza os homens, e afirma que ele encontra formas de vir ao encontro de seus filhos para lhes propor um projeto de liberdade e de vida plena. O nosso Deus
Ele garante-nos a estarmos vivendo um projeto de Deus que não é egoísta, não de morte. Hoje, infelizmente, no mundo evangélico, no mundo dos crentes, nós encontramos muitas vezes pessoas se colocando como profeta de Deus, ministrando palavras como se fosse do Senhor Jesus, e na realidade estão falando apenas do seu eu como homem. Muitas vezes nós, como crentes, não temos dobrado os nossos joelhos para buscarmos o nosso Deus, a orarmos a Deus e pedir a sua bênção sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós temos chamado, procurado irmãos, irmãs, profetisas, para orar e nos dar uma definição do que rumo que nós vamos tomar. Ao lermos Deuteronômio no capítulo 18, de 15, dos versículos 15º ao 20º, melhor dizendo, que fala a partir da figura de Moisés, traz-nos uma reflexão sobre a experiência profética. O profeta é alguém que Deus escolhe, que Deus chama, que Deus envia para ser a sua palavra viva no meio dos homens. Através dos profetas, Deus vem ao encontro dos homens e apresenta-lhes de forma bem perspectível as suas propostas. Profetas no Antigo Testamento ou profetas dos tempos atuais são aqueles que proclamam a palavra de Deus, que proclamam o Evangelho de Deus. Profeta nunca, nem no Antigo Testamento, no Novo Testamento ou na atualidade, é aquele que adivinha o futuro. O profeta que denuncia sempre é aquele que olha o passado e reflete: olha, se nós não tomarmos determinadas atitudes, nós vamos cairmos nos mesmos erros do passado. E é importante essa aula de hoje prestarmos atenção sobre divisões, que entra nessa perspectiva, entra nesse assunto, da questão não apenas do profeta, mas de ênfases que dividem as igrejas. E muitas vezes as divisões são em nome de Deus, em nome do seu Santo Espírito. Que tenhamos uma excelente e abençoada aula. Amém. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos começar a nossa escola dominical e eu os convido a que leiamos em João, capítulo 17, a partir do versículo, ou melhor, o versículo 20 e 21. João 17, versículos 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus irmãos, ao longo da história da igreja, né, que começa tão linda, no dia do Pentecoste, com a descida do Espírito Santo, né, e Pedro, aquele homem de moral não, mas de conduta questionável, afinal de contas, Pedro foi aquele que negou Jesus, era um homem colérico, era um homem difícil, né, de um comportamento tão questionável. Justamente aquele Pedro Jesus escolheu, ou o Espírito Santo escolheu, para que pregasse no dia do Pentecoste, né? E todas aquelas vidas se rendessem ao Senhor naquela oportunidade e naquela ocasião. Mas nós vemos que a igreja começa ali, naquele momento tão precioso, começa com fatos tão bonitos, uma igreja que partilhava tudo, onde tudo era de todos, né? Tudo era... Não havia necessitados no meio da igreja,
mas há um momento em que a coisa começa a deixar de ser tão bonita. É um momento em que algumas questões doutrinárias começam a ser discutidas. Então a igreja se reúne em concílio em Jerusalém, uma reunião do presbitério em Jerusalém, em que estão presentes todos os apóstolos, entre eles Paulo, Silas também. E ali eles vão discutir a questão dos destinatários da mensagem da salvação. Para quem Jesus veio? E uns acreditavam que Jesus veio para os judeus apenas. Outros, como Paulo, por exemplo, liderados por Paulo, acreditavam que Jesus veio para todos os gentios também, não apenas para os judeus. E ali eles não conseguiram chegar a um consenso com relação a esta matéria. E ali acontece a primeira divisão da igreja, né? A primeira divisão da igreja acontece ali naquele momento preciso, quando eles, por não conseguirem concordar, chegarem a um acordo, né? Eles discutem ali, então eles decidem, olha, vão vocês e preguem aos gentios, nós pregamos só aos judeus, e ali acontece então a primeira divisão da igreja, né? Ah, basta ser batizado? Não, tem que ser circuncidado também, porque Jesus veio para os judeus. E Paulo diz, não, ele veio para os gentios. E não conseguiram chegar a um acordo, e acontece a primeira divisão. Seguem Paulo e Silas para um lado, João, Pedro e os outros para outro lado, e saem assim, ainda assim, pregando o Evangelho, anunciando a boa notícia da salvação. Ao longo da história, nós vamos ver outros momentos em que a questão doutrinária também, outros temas surgiram, vários temas doutrinários surgiram e foram causando divisões. E aí nós pensamos, se Jesus é um só, por que tantas igrejas? Se Jesus é o mesmo, se ele consegue ser um junto com o Pai e o Espírito Santo, por que os homens não conseguem ser um também no modelo, no exemplo de Jesus? Isso, meus irmãos, porque nós damos muita ênfase, né, a determinadas questões, matérias, a questões muitas vezes teológicas, doutrinárias e tudo mais, e isso divide a igreja. Então, o que divide a igreja não é a doutrina, não é a tradição, são as ênfases. E aí a questão que nós apresentamos, até que ponto determinada matéria é tão importante para nós, né? Até que ponto discutir determinado tema é tão importante para nós que se sobrepõe ao amor e à vida. Muitas vezes a nossa necessidade de ter razão é muito maior do que a nossa necessidade de ter paz com o outro. Muitas vezes a nossa necessidade de ter razão é muito maior do que a nossa necessidade de viver em comunhão com o outro, né? A palavra do Senhor, nós vamos ver, né, o que nos diz o apóstolo Paulo. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, ele diz, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio, né? Mas a ênfase em determinados temas, em determinados assuntos, não pode custar a comunhão, não pode custar a amizade, né? Nós vemos isso com relação às denominações. Quando nós falamos de igreja presbiteriana, por exemplo, né, falando da nossa realidade, nós somos um ramo da igreja presbiteriana. E por que, na verdade, um ramo da igreja presbiteriana? Porque nós damos ênfase, né, damos importância a algumas questões que outras igrejas, para as quais outras igrejas pensam diferente de nós, né? Nós enfatizamos, por exemplo, a questão do ministério feminino, do reconhecimento do trabalho das mulheres, questões como o ecumenismo, questões como, enquanto presbiterianos, da comunhão para as crianças, e questões assim que outros entendem diferente a ponto de rejeitarem a comunhão. Isso tudo nós falamos quando pensamos em termos de igreja, denominação. Mas quando nós olhamos, meus irmãos, um pouquinho mais para dentro da nossa casa, da nossa vida, da nossa igreja local,
Com quantas pessoas nós deixamos de ter comunhão pelo fato de pensarmos diferente? Nós estamos vivendo hoje um mundo polarizado, um país polarizado, dividido entre o nós e o eles, entre o certo e o errado, entre quem tem razão e quem não tem. E muitas vezes as pessoas usando o texto bíblico como argumento para justificar o seu posicionamento. Jesus faz a sua oração, que João registra nesse capítulo 17, e ele vai, na oração que faz ao Pai, ele diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ou seja, eu não estou pedindo só pelos apóstolos aqui agora, por esses que estão comigo, mas por aqueles que crerão, por Paulo que ainda não cria, pelos demais gentios e por nós hoje também. E ele diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a grande missão dada por Deus à igreja, a grande tarefa para a qual o Espírito Santo sustenta a igreja e a alimenta e a aviva todos os dias, é a pregação do Evangelho para a salvação das vidas. É a transformação dos corações e das vidas por intermédio da pregação do Evangelho. E para que esse Evangelho, essa pregação seja eficaz, é preciso que a igreja seja una, que a igreja caminhe em comunhão. Mas muitas vezes as nossas ênfases e a necessidade que nós temos, meus irmãos, de ter razão, de que a nossa verdade seja absoluta e se imponha sobre a verdade do outro, muitas vezes essa necessidade que nós temos, ela compromete a qualidade da nossa comunhão com o outro. Meus irmãos, para que nós sejamos eficientes na tarefa que o Senhor nos confiou, da pregação do Evangelho, mais do que abrir a Bíblia, abrir a boca e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, mais do que proclamar que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, nós precisamos testemunhar com o nosso comportamento que temos uma vida de comunhão com o nosso próximo. Precisamos caminhar com o nosso próximo a segunda, a terceira e quantas milhas necessárias forem, para que o mundo possa olhar para nós e possa crer que somos enviados de Jesus. Para que o mundo possa olhar para nós e ver que a igreja é sim um ambiente saudável, capaz de recebê-los nas suas aflições e nas suas angústias. Para que o mundo possa olhar para nós e saber que o convívio conosco é saudável, porque nós, sendo diferentes uns dos outros, e a palavra de Deus não nos exige em momento nenhum que nós pensemos da mesma forma, que nós gostemos das mesmas coisas, que nós tenhamos a mesma forma de pensar, mas que nós saibamos respeitar o pensar do outro, o agir e o viver do outro. Isso é viver em plena comunhão. É um viver em comunhão constante. Esse é o desejo do coração de Deus para o mundo e para a sua igreja. Cuidado, meus irmãos, com as ênfases. Cuidado com a necessidade de ter sempre razão. Muitas vezes, admitir que o outro está certo não nos prejudica. E admitir que o outro está certo não significa dizer que eu esteja errado. Não necessariamente para que o outro tenha razão, eu preciso estar errado. Precisamos sim buscar e enfatizar a comunhão, que ela seja plena em todo o tempo. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que Ele esteja dando paz aos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amados irmãos, foi muito importante nós estarmos nesta manhã aqui na presença do Senhor, estudando e aprendendo e compreendendo a palavra do Senhor. Depois dessa excelente aula, nós também agora vamos nos prepararmos para o culto matutino,
deste domingo, nos preparando também os nossos corações para ouvirmos a mensagem que o Senhor tem para nós, que o Senhor trará para nós através da boca de um pastor. Não apenas de um pastor, de um homem que é servo, sincero, que serve a Deus, que não deixa de ser um profeta de Deus na atualidade, que traz a mensagem edificadora do Senhor, que vem de encontro com as nossas necessidades, mas também vem de encontro com as necessidades da nossa sociedade, das necessidades do mundo em que estamos vivendo. Nesse instante, vamos orar mais uma vez e agradecer ao Senhor e pedir a bênção do Senhor para a próxima semana. Santíssimo, bondoso, eterno Deus, agradecemos pela vida daqueles irmãos que nesta semana completaram mais um ano de vida. Que neste mês que está finalizando hoje, que o Senhor vai abençoar a vida desses irmãos que completaram mais um ano de vida neste mês, Pai. Agradecemos pela vida daqueles irmãos que passaram por problemas, dificuldades, mas contudo o Senhor abençoou e os livrou, os libertou, Pai. Como daqueles também que estão passando por problemas, por lutas, dificuldades e crendo na Tua palavra, que foi proferida já no passado, e que o Senhor possa abençoar a vida desses irmãos que ainda estão com problemas e dificuldades, ó Pai. Tua palavra é viva e verdadeira, Pai, e cremos, como aquele cântico, ou melhor, aquele hino, quantas bênçãos contas todas de uma vez, que você ficará surpreso o quanto Deus já fez. Nós sabemos, ó Pai, o quanto Tu fizeste por nós. Pedimos mais uma vez pela a nossa sociedade, pelo nosso mundo, pela a Sua misericórdia sobre as nossas vidas, que esta pandemia possa acabar logo mais e logo também, ó Pai, possamos estar na Tua presença, unidos com os nossos irmãos, vivenciando e louvando o dia a dia da nossa comunidade. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Nesse instante, quero agradecer a atenção dos irmãos, a compreensão dos irmãos, que os irmãos vão estar tendo uma excelente e uma abençoada semana, e que nós tenhamos uma semana de vitórias para a honra e glória do Senhor. Desejo de todo o meu coração que nós tenhamos uma abençoada semana. Fique com Deus. Amém.